Doutor Sérgio Queiroz, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz. É uma alegria voltar aqui. É sempre bom estar aqui. Bacana. Eu acho esse programa bacaníssimo. Bom demais. E eu não vou fazer sozinho não, viu, doutor Sérgio? Você que está acompanhando a gente, vai lá no Instagram, @tvarapuã, tem uma chamada para essa entrevista, coloca lá suas perguntas que a produção vai pegar aí para a gente fazer junto essa entrevista, esse bate-papo aqui com o Sérgio Queiroz. E também, ou também no @LuizTorresPB, Luiz conhece, vai lá, deixa a tua pergunta e bate esse papo comigo aqui com o Sérgio Queiroz, porque são muitas as perguntas. Eu queria começar sabendo como é que tem sido a experiência, você que a partir de fevereiro, finalzinho de fevereiro, entrou oficialmente, definitivamente na política. Como é que tem sido essa experiência? Luiz, tem sido um desafio novo e um desafio de majoritária, né? Tendo que viajar o estado todo. Já fizemos mais de 70 cidades. Desse tempo para cá, 70 cidades. Você conhecia algumas, não conhecia todas? Eu conhecia muitas, mas não conhecia todas, especialmente as menores, né? Que eu visitei cidades como Emas, por exemplo, né? Essa caminhada tem sido muito enriquecedora. Primeiro porque você vê a diversidade de culturas do nosso próprio estado, de percepções e também o desejo de mudança que eu tenho percebido na Paraíba. Isso tem sido muito marcante. Bom, do que você já viu, já deu para ver sujeira na política, Sérgio Queiroz? Olha só, o que eu tenho percebido nesse pouco tempo é mais aquela sujeira das fake news, né, do desrespeito aos candidatos, de tentar crescer subindo nos ombros dos outros. Isso para mim é muito esquisito, porque eu não costumo fazer esse tipo de jogo. Mas, graças a Deus, até agora, nenhuma proposta indecente me foi feita. Nenhuma proposta indecente até agora? Não. Não sei se Mas porque já me conhecem. Porque você já chega dizendo que talvez não. pela história de pastor, talvez por uma história que, enfim, graças a Deus, não por perfeição, mas por uma luta diária, né? Por tentar fazer as coisas certas. As pessoas parecem que têm medo de fazer propostas indecentes. De um lado tem um pastor que também é procurador. Eu acho que isso aí acaba dobrando aí o medo, né? Mas você teve contatos com políticos, tem tido contato com políticos, com prefeitos, com vereadores? Tenho tido eles contato... têm mantido essa... Olha, tem mantido. As pessoas, inclusive, têm usado de muita sinceridade comigo. Não, já estou caminhando com outro pré-candidato, ou eu estou aguardando uma decisão do partido. Mas eu tenho conversado com muitos ex-prefeitos, né, com muitos suplentes, com muitos líderes das cidades, comerciantes, muitos empresários. Ninguém perguntou o que é que o pastor Sérgio Queiroz tem para nos dar, além de palavra, compromisso e promessa. Ninguém perguntou o que é que você tem para nos dar. Na verdade, o que você pensa sobre nós. Eu acho que a gente está tendo uma evolução na política, isso me anima. Há um grupo, talvez não seja um grupo ainda majoritário, é um movimento contra-majoritário, talvez pela segmentação que eu tenho buscado. Como eu tenho buscado mais pessoas do ramo empresarial, do ramo educacional, das igrejas, talvez a expectativa política seja mais estruturante do que, eu estou precisando disso aqui, eu estou precisando disso aqui agora. Quanto é que vai chegar? Vez ou outra, o eleitor comum, olha, eu estou precisando de tal coisa na minha casa, ou eu estou precisando fazer isso, aquilo, e eu sempre procuro. E como é que você se sai disso? Eu tenho que dizer, olha, tudo que eu fizer por você agora pode ser usado contra mim como um crime eleitoral. Às vezes o coração dói, sabe, Luiz? Porque você vê gente realmente passando necessidade. Mas eu entendo que isso não é permitido e a gente tem que vencer a ansiedade, porque é o seguinte, uma coisa eu tenho percebido, tudo que se dá antes da campanha vai ser compensado depois da campanha. Porque não tem jeito. Será caro, ficará caro. Vai ficar caro. Toda campanha que é comprada, ela vai ter que ser, de alguma maneira, ressarcida. Não há almoço grátis e dinheiro não dá em árvore. Então, eu acredito que o esforço contínuo por fazer uma campanha nos moldes da legislação eleitoral, ou tentar ser 100% rígido nisso, traz o dividendo de se poder exercer um mandato com liberdade. Sérgio, mas como é que você tem conseguido recursos para fazer essas viagens e para iniciar essa pré-campanha? Olha só, deixa eu explicar. A legislação diz que a pré-campanha tem que ser bancada com os seus próprios recursos. Então eu boto gasolina no meu carro, eu tenho uma estrutura muito simples. O que é que eu faço? Eu durmo em qualquer lugar minimamente digno, eu não tenho escolhas de
de ficar em hotéis, eu posso ficar numa pousada, eu posso ficar no alojamento, eu posso ficar na casa de um amigo, né? Vamos no carro, colocamos... Então a minha pré-campanha é comida, gasolina e hospedagem e muito gogó para transmitir as ideias para as pessoas. E eu acho que tenho sido bem sucedido. Qual é a sua estratégia dentro dessa campanha, dessa pré-campanha, mas naturalmente da sua campanha? No geral, quando você olha para ela, qual é a sua estratégia? Bem, a minha estratégia é mostrar para pessoas que há vida fora da política tradicional, que há possibilidade de novos discursos, de novas temáticas, de se pensar ideias realmente para um tempo de 4, 8, 12, 20 anos para o nosso Estado, mostrar que, para além das famílias tradicionais, você, paraibano que me escuta, de qualquer lugar, você é digno o suficiente de colocar o seu nome em uma pré-campanha, de lutar para ajudar, enfim, os seus concidadãos na sua cidade e no seu estado. Então, eu tenho mostrado que política tem a ver com renúncia e muito pouco com ganho. Na verdade, se você colocar friamente na balança, é muito mais perda pessoal, relacional, familiar. Se ela for feita desse jeito. Eu tenho visto assim. A legislação já começou a abrir aí a questão da vaquinha, não é isso? Das contribuições. Das contribuições. Você vai abrir isso? Você vai apelar assim, para que o seu eleitorado, o seu simpatizante, diga, olha, ajuda aqui também com dinheiro? Olha só, quem não tem o financiamento público, o caso do meu partido, um partido muito pequeno, nós não temos o fundo para nos manter na campanha. Então, a outra maneira legal de se arrecadar recursos é doação de pessoa física, limitado lá a 10% do que foi declarado no imposto de renda, da sua renda. E isso nas vaquinhas, é importante se dizer que todo o dinheiro que é arrecadado em vaquinhas agora só é liberado pelo TRE quando a candidatura é homologada. Você não pode usar agora para Só depois enganar o eleitor. Inclusive, no caso de pessoas que fizeram vaquinha e não tiveram a candidatura homologada, aquele recurso é devolvido para o doador, tirando as taxas da administração, né, da empresa de vaquinha. Tá. Agora, Sérgio, a gente tem acompanhado essa campanha para senador da República aqui na Paraíba, essa pré-campanha, e a gente tem visto que o debate está passando só em quem vai para a chapa, quem não vai para a chapa, quem tem isso, quem tem aquilo para ir para a chapa, quem foi para um lado, quem foi para o outro. Não tem debate de proposta para Paraíba como Senado. Quais são as suas? Olha só, eu concordo com você, a gente está em uma pobreza política gigante, né? Inclusive a dança de cadeiras ela é quase que constante, você dorme com um cenário, acorda com outro, e no meu caso, que tenho tentado seguir uma linha de coerência desde fevereiro, para mim é muito difícil engolir tudo isso. As minhas propostas. Começando, eu tenho falado sobre as candidaturas independentes. Eu acho que se houvesse candidaturas independentes no Brasil, como há na grande maioria dos países democráticos, a gente diminuiria esse poder que eu digo até opressor do sistema político partidário brasileiro. Eu não sou contra os partidos, eu sou contra o monopólio da democracia pelos partidos. Acho e creio que isso é um direito assegurado no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é subscritor, é signatário, de que tenhamos as candidaturas independentes. Uma outra coisa é uma distribuição mais técnica de recursos de emendas impositivas. A emenda que é dada ao parlamentar, que tem o nome de impositiva, é aquela que ele chega lá no Ministério e determina, ou no órgão, determina que seja aplicada naquela ação orçamentária específica. Mas eu acho que isso é pouco demais para um país que ainda carece de tantos ajustes e tantas priorizações. Você acha que falta critério? Falta critério. A emenda impositiva não deve ser vista como arbitrária. Por exemplo, Luiz, não há sentido, eu acho que já deveria ser inclusive proibido, né? Asfaltar a rua da cidade sem ter feito saneamento básico. Para depois ir lá quebrar o asfalto, quebrar o calçamento, como eu vi em algumas cidades do interior, ruas esburacadas. Eu perguntei, o que é isso? Não, está tirando aqui o paralelepípedo para passar as redes de esgoto, algo que era para ter sido prioritário. Porque asfalto se vê, esgoto não. Pois é, o asfalto as pessoas... Você foi no ponto. Geralmente se gosta de investir naquilo que as pessoas veem e aplaudem. Mas para mim é totalmente incompatível uma cidade com asfalto, faltando banheiro nas casas que estão ali nas margens daquele asfalto. Então isso é uma incoerência, nós precisamos sair desse nível de idade da pedra ainda na gestão política, nós precisamos ter prioridades, isso pode ser resolvido em nível de lei mesmo, mas falta coragem. Por quê? Porque é bom para o deputado e para o senador fazer o que ele bem entende com o seu dinheiro.
E aí ele vai fazer geralmente aquilo que vai agradar aos olhos das pessoas que estão nos municípios e não preparar as cidades e o país para as próximas gerações. E o nosso déficit de saneamento básico ainda é muito grande para a gente estar brincando com dinheiro público. Você citou duas bandeiras, muito boas, inclusive, mas de âmbito nacional, inclusive, né? De âmbito nacional. Para o estado da Paraíba. Para o estado da Paraíba, zerar o déficit hídrico nosso. Nós temos um programa que é premiado, é conhecido no mundo inteiro, que é o programa de cisternas. Você deve saber que o São Francisco, embora tenha sido seja uma obra estruturante muito importante, que foi concluída agora no governo Bolsonaro, nós ainda temos milhões de casas, especialmente nas áreas rurais, que não terão acesso à água do São Francisco, porque não compensa sair uma adutora levando água para um povoado de 10 casas. Então, lá ou serão poços, que às vezes são salinos, e a melhor maneira, a cisterna. Hoje o carro-pipa, que ainda tem uma grande força nas áreas rurais, às vezes se chega numa casa para encher um tonel ali de 100, 200 litros, quando poderia estar ali enchendo uma cisterna de 15 mil litros, que daria para aquela família passar com água por 6, 8 meses, dando água de beber para 6 pessoas. Então, isso é tão barato, Luiz. Você sabe, quando eu fui o secretário especial do Desenvolvimento Social, eu fiz esse cálculo, mas alguns bilhões, talvez 1,5 bilhão, na época que eu fiz os cálculos, é capaz de zerar o déficit de cisternas, para que toda casa no interior tenha uma cisterna. Você falando de Paraíba. Não, de Brasil. No semiárido. No semiárido. Eu falei do semiárido, uma análise que eu fiz do semiárido. Talvez na Paraíba a gente precise de muito menos que isso. Então, quando eu olho para o fundão e eu vejo 6 bilhões de reais dedicados a gasto em campanha, quando há milhares de casas no nosso sertão, no nosso semiárido, que ainda não tem uma cisterna, para que possam ter dignidade hidrossanitária, eu gosto muito desse termo, dignidade hidrossanitária, é o direito mais básico. Então eu sou apaixonado pela pauta da água, apaixonado por ver cada cidadão do meu estado com água para beber. O eventual senador Sérgio Queiroz seria um senador de relações com eventuais governadores da esquerda? Por exemplo, tem pelo menos dois candidatos, aí o próprio governador João Azevedo e o senador veneziano Vital do Rego, militando nesse campo. Ambos governadores e Sérgio Queiroz senador, você seria de difícil trato? Olha só, eu sou extremamente coerente com aquilo que são os meus pensamentos, digamos, ideológicos. Mas, convenhamos, a pauta da água, você não precisa ser de direita nem de esquerda para beber água. Você não precisa ser de direita nem de esquerda para entender que esgoto em uma casa evita doenças, dignifica aquelas pessoas, aumenta o nível de saúde, aumenta o IDH daquela família. Então isso não é pauta de ideologia de esquerda ou direita. Então o que eu tenho visto no Brasil, às vezes, é a radicalização de um afastamento, como por exemplo, o Nordeste praticamente todo afastou-se do governo federal, no meu entendimento, de maneira desproporcional. Os governadores do Nordeste resolveram não se alinhar em nada com a presidência da República, como se tudo que o presidente defende fossem pautas que fossem colidentes ou conflitantes com o que se pensa. Então eu acho isso oportunismo político, isso é falta de querer bem as populações que a gente deve servir enquanto político. Eu diria isso é falta de amor, e eu nem diria cristão, amor humano, amor mais basilar pelo outro. É quando você deixa de sentar com alguém que pensa muitas coisas diferentes de você e deixa de convergir naquilo que vocês pensam de maneira igual. Não é possível, Luiz, que não haja mínimos temas em que os mais diferentes não tenham algum tipo de convergência. Então, naquilo que houver convergência, sentamos pelo desenvolvimento da Paraíba. Doutor Sérgio, por falar em água e por falar no presidente Jair Bolsonaro, por que você não foi para o evento do presidente Jair Bolsonaro em Itatuba, lá com o canal Acauã Araçagi? Excelente pergunta. Você teve medo de vaia? Que medo de vaia, rapaz? Eu lá tenho medo de vaia. O homem que tem medo de vaia, ele tem medo de viver. E especialmente medo de vaia comprada, né? Essa vaia comprada é que é a mais deprimente. De jeito nenhum. O que é que aconteceu? Eu já tinha um mês, desde março, como eu estou correndo contra o relógio, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho diretórios para me ajudarem, o que foi que eu fiz? Eu organizei ainda, no início de abril, uma viagem
a 23 cidades da Paraíba, passando pelo sertão, indo pelo Vale do Piancó. Eu tinha um compromisso lá no Poeirão, no dia 1º de maio. Eu subi ali pela Serra de Teixeira, aliás, passei em Princesa, Teixeira, depois fiz o Cariri. Eu estava no meio de visitas pré-agendadas com lideranças, já estavam organizados. E eu costumo dizer o seguinte, eu fiz muito mais bem a Paraíba falando de proposta do que esse vindo de papagaio de pirata, né? Tirando foto com o presidente. Eu acho que eu servi mais. Acho que eu fui mais útil. Você nominaria os papagaios? Não, os papagaios são seres, às vezes, inominados. Agora, de toda forma, você acha que houve ali uma blindagem da presença de outras lideranças para o presidente? Pelo que eu vi, eu fiquei muito triste com isso, né? Não por mim, porque eu não estava lá, mas por pessoas que tentaram se aproximar, pessoas que não são... O que eu estou percebendo na Paraíba, e eu quero denunciar isso, eu tenho todo o respeito às pessoas, aos partidos, mas essa tentativa de apropriação de uma pauta por um partido só, eu me refiro ao PL, ela é contrária ao próprio movimento conservador, que por natureza ele é democrático, ele é amplo, ele se preocupa mais com a pauta do que com o partido. Partido é hoje, não é amanhã, você sabe disso mais do que eu. Você cobre essas questões há muito mais tempo do que o que eu me dedico a estudá-las. Então, eu acredito que o que está acontecendo aqui na Paraíba, você, paraibano, precisa entender. Olha só, a pauta conservadora ela é maior do que o partido. Você veja que Damares está no PRB, não está no PL. E ela, talvez a mulher que seja um ícone desse movimento de sensibilização sobre pautas importantes que o brasileiro abraça, mas não sabia que abraçava. Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro paquerou com várias outras agendas. É lógico. E o problema que nós tivemos de governabilidade, ele deveu-se, a princípio, talvez, uma extrema confiança no PSL. A unidade do PSL, partido do presidente na eleição de 2018, se quebrou logo ali nos primeiros meses do primeiro ano de mandato. Então, vi com esse discurso, sabe? Não, nós somos o verdadeiro movimento. Gente, pelo amor de Deus, conversa para boi dormir, tá? Eu defendo as pautas que eu defendo há mais de 20 anos, quando não se falava nem em movimento de direita no Brasil. Ou seja, eu defendo pautas que são mais antigas do que essas novidades que a gente tem visto aí, especialmente de 2014, 2015 para cá. Você acha que isso intensifica? Deve ser acentuado essa proteção? Eu não acho que vai ser intensificado. Pelo contrário, nós estamos vendo aí as composições, né, como elas estão acontecendo no Brasil, cada vez mais amplas. Você vê, por exemplo, em São Paulo, o presidente escolheu, pelo menos até agora, Datena, que é do PSC, que não tem histórico nenhum em militância conservadora. A gente vê isso acontecendo em outros estados, a gente vê isso no Distrito Federal, a gente vê Goiás, por exemplo, com 3 candidatos mais alinhados com o governo federal, mais 2 senadores querendo sair independentes. A política do Brasil, eu vou dizer, ela para o cidadão comum, ela é quase que incompreensível. E a essa altura de incompreensão do que está acontecendo no cenário político do Brasil, pessoas estarem brigando pelo partido A ou B, porque esse é o partido, esse não é o partido, isso dá nos nervos, né? Isso, para mim, não passa de um discurso manipulativo da consciência daqueles que precisam realmente amadurecer politicamente. Doutor Sérgio, você está fazendo esse debate em relação a pré-candidatos, inclusive, que estão lá na base de Bolsonaro, né, pré-candidatos ao Senado, e aí cito o Bruno Roberto, filho do deputado Wellington Roberto, que está lá na base bolsonarista. De outro lado, você tem também pré-candidatos que estão contra Bolsonaro nessa luta pela vaga de senador. E aí eu cito o ex-governador Ricardo Coutinho, professor Rangel Júnior, também mais à esquerda, mas sobretudo o ex-governador Ricardo Coutinho. Você teme disputar mais contra quem? Contra o seu aliado não, o seu convergente na base bolsonarista, Bruno Roberto, ou o seu divergente da base bolsonarista, Ricardo Coutinho? Olha só, eu não tenho medo de nenhum. Eu tenho medo de mim e das minhas limitações. Eu sempre fui regado a desafios. Eu falava mais cedo em uma reunião, eu fiz um concurso que tinha uma vaga. E eu coloquei na cabeça que eu só precisava de uma vaga. E eu passei em primeiro lugar. Então, medo eu tenho de não tentar fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer.
Então, eu creio que todo esse processo de conhecer pessoas, mais gente, eu fiquei muito encastelado em Brasília, três anos, né? Especialmente por ser um técnico. E a minha própria profissão como procurador, e muito fixo em João Pessoa. E eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, é conhecer gente. Eu já estou ganhando. Nesse processo eu já estou ganhando. Eu já estou conhecendo a Paraíba. Então eu acho que eu luto contra mim mesmo, eu não temo nenhum, respeito todos eles. Respeito de verdade todos os candidatos, todos os pré-candidatos. Eu estou lutando contra mim, contra o tempo, contra a falta de recursos, contra as minhas limitações de saúde, mas eu estou seguindo, eu tenho 4 meses. Se a minha candidatura for homologada ali em julho e somar com essa pré-candidatura, espalhando ideias para depois pedir voto, né, depois das convenções, eu acho que estou indo bem até, né? Você tem feito coisas que não fazia, que tem que fazer, por exemplo, ir para a feira, fazer, enfim, algumas pirotecnias políticas para poder ali... Na verdade, a gente faz opções diárias de comodidade, de conveniência e de tempo. Eu acho que o que desqualifica é alguém ir para um ambiente que não gosta de estar. Eu fui criado no Bairro dos Estados, na Feira do Bairro dos Estados, indo com minha mãe, indo com meu pai, né? Eu gosto de feira livre, mas não tenho oportunidade pela própria exiguidade do tempo. Domingo, que é dia de feira, eu estou dando aula na escola bíblica, pregando 2, 3 vezes, mas eu gosto desses ambientes. O que eu acho ruim é tentar falsear aquilo que você é na tentativa de vender um fantoche. Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, gosto de estar junto, gosto de conversar com pessoas de todas as classes, gosto muito de conversar com idosos. Desde criança eu tenho essa interlocução com idosos, acho que aprendi muito na minha vida com os mais velhos. Então eu não tenho esse problema, em resumo, eu não tenho feito esforço para fazer nada do que eu tenho feito. Eu só tenho usado mais o tempo, já que eu estou licenciado da Procuradoria, agora eu tenho tempo, a semana inteira, todos os dias da semana, para ir para lugares que no cotidiano eu não tenho condição de estar com frequência. Apenas isso. Bom, se você estivesse no Senado recentemente, teria votado como nessa proposta que é polêmica, que gera ali divergência de opiniões, o homeschooling. Né? Homeschooling. A possibilidade dos pais educarem seus filhos formalmente e eles não precisarem ir para a escola. O eventual senador Sérgio Queiroz teria votado como? Eu teria votado, obviamente, pelo homeschooling. O anteprojeto passou, na época, pela minha secretaria, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Agora, por quê? Tem muita gente que tá na briga do homeschooling, mas não entende as suas premissas. Primeira coisa, os filhos não são propriedade do Estado. O Estado serve à sociedade. O Estado é servo da sociedade, das pessoas. Segundo, o que o homeschooling faz não é acabar com o ensino presencial ou o ensino formal. Ele apenas dá a oportunidade de um pai e de uma mãe que queiram se dedicar a estarem ali ensinando seus filhos. Eu conheço muitos testemunhos, especialmente do retorno do ensino clássico, Luiz. Isso está sendo uma febre no mundo inteiro. A colocação de etapas importantes na fase do aprendizado, a fase gramatical, depois a fase da lógica formal, depois a fase da retórica. Você talvez não tenha ouvido falar no antigo trivium, que os nossos avós estudaram. Eu vou dizer uma coisa para você, meu pai estudou em escola pública, minha mãe estudou também em escola pública. Mas, pastor, você acha que o ensino público hoje é melhor do que era ali dos nossos avós, bisavós? Houve uma derrocada. Mas a minha pergunta você não acha importante a convivência da criança na escola? Olha só, a socialização, que tem sido a grande discussão relacionada ao homeschooling, ela pode ser suprida de vários meios. Na igreja, na escola bíblica dominical, na rua, numa aula de inglês, numa aula de dança, numa aula de balé. E por que não a socialização interna, dentro da família? Olha só, uma das coisas que mais estragam as relações intergeracionais é a segmentação de criança, do idoso, do adulto. Então, nada substitui esse meio ambiente saudável de convivência e socialização do que uma casa que tem bebê e tem o vovô, que tem o vizinho que chega ali para um final de tarde tomar um chá. Então, isso para mim é uma desculpa que não se sustenta diante
de estudos internacionais relacionados ao homeschooling. Você acha diferente? Você, na pandemia, você defendeu que não se fechasse as igrejas exatamente para que as pessoas pudessem, ter um tipo de socialização, em comunidade, buscar a Deus, mas em comunidade. Porque você poderia buscar só em casa também, não é? Aliás, Deus se busca dentro de si. O fato é diferente, porque a fé cristã, especialmente, há outros tipos de fé que a gente respeita, que a dimensão pessoal é a mais importante. Mas o cristianismo é uma religião comunitária. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. O cristianismo, ele se vive no partir do pão. É premissa da vida cristã. Quando você olha para o tipo de educação clássica, nós tínhamos os tutores. Aristóteles, o grande filósofo grego, ele foi tutor de Alexandre o Grande. Essa história de que a escola tem que ter um monte de criança, não, você pode socializar jogando bola na rua. Estudando sozinho e de tarde vai jogar bola com seus amigos, socializando, indo para o shopping. Então, eu creio que essa desculpa de que o homeschooling tira a socialização é uma desculpa muito mais pós-iluminista, na ideia de se castrar o conhecimento que se passa de pai para filho e colocar o Estado como o único meio de ensino de conteúdos. Isso é uma maneira de tolher a liberdade. Na verdade, assuntos como sexualidade, como se tratar as divergências, a inclusão, isso é um assunto que tem muito mais condição de ser aplicado dentro de casa do que numa sala de aula com crianças ali de vários vieses. Você está ensinando uma criança de 3, 4, 5 anos questões que quem tem que ensinar é o pai e a mãe, ou o tio, ou o tutor. Enfim, essa discussão, Luiz, ela não é uma discussão ideológica, ela é científica. Se você pegar dados internacionais de resultados de grandes gênios e de grandes profissionais que são fruto do homeschooling, a gente põe por terra qualquer discussão. É tanto que o Congresso rendeu-se à lógica. Na verdade, rendeu-se a pesquisas internacionais. Isso não foi aprovado facilmente. Muita gente trazendo ensinos robustos sobre a validade do homeschooling. Por falar em questões ideológicas, o debate sobre a segurança, a credibilidade das urnas eletrônicas, na sua visão, também é um debate que não é ideológico? É um debate correto? Eu acho que não é ideológico. Por quê? Porque nós somos sempre imperfeitos. O ser humano é imperfeito. Ora, se há pessoas que conseguem violar dados da CIA, do FBI, por exemplo, entrar em sistemas, derrubar uma grande Big Tech, eu creio que tudo é possível. Eu não estou dizendo que o sistema foi fraudado. O que eu estou dizendo é que todo sistema é limitado na sua capacidade de garantir segurança. Eu fui auditor fiscal. E algo que a gente conversava na auditoria fiscal do trabalho, a minha auditoria era a auditoria fiscal do trabalho, antes de ser procurador, dizia o seguinte, que o fraudador está sempre na frente do auditor. Ou seja, a gente está sempre tentando descobrir, a polícia está sempre tentando descobrir os novos métodos de crime. Então, o meu caso com as urnas eletrônicas é dizer o seguinte, tudo bem, nunca foi fraudado, não há provas concretas de que foi, tudo bem, parabéns. Mas eu não vejo nenhum problema que se aumente a segurança. Se eu posso aumentar a segurança, se você sabe que pode ser violado na sua casa, na sua integridade, nos seus bens, e você pode ampliar a sua segurança, por que não ampliar? Qual é o problema da gente ampliar a segurança e, além do voto eletrônico, ter a impressão daquele voto? Eu acho que isso é uma discussão que se ideologizou. Mas, no meu ponto de vista, como o ser humano é falho e como a nossa capacidade de fazer o mal, às vezes, é ilimitada, por que não aumentar a segurança daquilo que não é perfeito? Né? Então, a minha discussão é mais nesse sentido. Mais segurança sempre. Mais auditoria sempre. Mas você está dizendo que mais controle sempre. Você vai para a eleição de 2022 do jeito que ela está agora, desconfiando do resultado, seja... Não, eu não vou com essa desconfiança. Eu não vou com essa desconfiança. Se eu for com essa desconfiança, talvez eu mate meu sonho de república, de democracia. Né? Mas eu não estou dizendo com isso que eu desacredito que possa, né, eventualmente acontecer algum problema. Nada é infraudável na vida. Ora, se a consciência humana, que é o computador mais complexo, às vezes é defraudado, imagina algo que é feito pelo ser humano e é uma máquina no tempo, enfim. Eu acho, continuo dizendo, quanto mais segurança, melhor.
Tá aí, pastor, procurador, pré-candidato ao Senado, Sérgio Queiroz, contando tudo aqui no Frente a Frente. Tudo e muito mais. Tudo e muito mais. Daqui a pouquinho você que provoca aqui Sérgio Queiroz com seus questionamentos, tá? Vai aí no Instagram, @TVArapuã ou @LuizTorresPB, que a gente bate esse papo aqui. Vamos falar um pouco de política, especificamente eleitoral. Você queria a senadora Daniela Ribeiro como candidata ao governo da Paraíba? Você responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o Sérgio Queiroz.